Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentária de comércio nacional com o professor Luiz Miranda. Meus amigos e minhas amigas, a questão de hoje traz um tema muito interessante. Como é que fica a importação de bens doados e, ao mesmo tempo, usados? Uma questão que pode ser encaixada na disciplina de comércio nacional, na disciplina de legislação aduaneira, mas eu diria que do ponto de vista prático ela é muito útil, porque aborda algo que acontece muito na prática e é origem de muita discussão, de muita controvérsia. Então, aproveitar para resolver essa questão que pode cair na prova e ao mesmo tempo para te ajudar, caso você esteja numa situação em que você esteja fazendo uma importação, para não ser surpreendido. Tá bom? Vamos então ao que diz a nossa questão. A importação de bens doados e usados consistindo de, portanto, uma questão do tipo positivo, quer saber a alternativa correta entre estas sim, veja que eu sublinhei aqui a parte de usados, prestar uma atenção especial neste item. Bens de consumo doados e usados devem ser previamente licenciados e autorizados, até aqui beleza, perfeito, aplicando-se na valoração aduaneira o primeiro método, o valor de transação. Vocês sabem que a valoração aduaneira ela é composta por 6 métodos, sendo que o primeiro método é o valor de transação, ou seja, o preço constante na fatura comercial. Ocorre, entretanto, que para a questão de bens doados, o acordo de valoração aduaneira prevê que não se pode considerar o valor de transação, porque se o bem é doado, você tem o valor zero. Então, você estaria evadindo o recolhimento de tributos. Então, você tem que tomar muito cuidado com a questão do bem ser doado. Então, você vai ter que fazer uma valoração diferenciada para esse tipo de situação. Então, o erro da nossa alternativa A é você dizer que o bem de consumo usado, está sublinhado aqui, e você vai utilizar o primeiro método. A letra B diz, bens de capital sem similar nacional, sujeita-se a licenciamento automático, aplicando-se para a base de cálculo do imposto de importação o valor computado no país de exportação. Bom, o grande erro de você estar importando um bem de capital doado e usado é que você tem um licenciamento não automático. Esse é o correto. Então, você tem um bem sem similar nacional, ele se sujeita, doado e usado, ele sujeita ao licenciamento não automático. Tá? O argumento vai fazer uma análise detalhada dessa circunstância. Na letra E, nós temos bens de capital com similar nacional sujeitos a licenciamento não automático previamente ao despacho aduaneiro, aplicando-se na valoração aduaneira o método do valor de revenda no mercado interno. O grande erro aqui é que bens de capital com similar nacional provavelmente não vão ser autorizados, porque, lembrando que o controle aduaneiro ele é extrafiscal. A função principal do controle aduaneiro é proteger a indústria nacional. Então, se você tem um bem usado e doado, você provavelmente não vai conseguir autorização. E tem similar nacional, ou seja, você vai estar trazendo um bem usado, doado, do estrangeiro, sendo que você tem na indústria nacional, mesmo tipo de bem, muito provavelmente não vai ser autorizado. Então, o grande erro da questão é você colocar aqui com similar nacional. O correto seria sem similar nacional. E a gente analisaria a questão do método de revenda, que também estaria incorreto. Não seria o caso aqui. Letra B. Bens de consumo não será autorizado em quaisquer circunstâncias por ser contrário aos interesses sociais, comerciais, industriais e tributários do Brasil. Ou seja, bens de consumo doados e usados não serão autorizados em nenhuma circunstância. Aí você tem uma pegadinha clássica das bancas, elas são muito extremistas. Quando você diz não será autorizado em quaisquer circunstâncias, está forçando a amizade. Sempre dê uma desconfiada do extremismo. No caso de bens de consumo, usados e doados, se você analisar bens de consumo usados, se você analisar a portaria CSEX, número 23 de 2011, anotem aí, o artigo 57, no seu caput diz que não será autorizada a importação de bens de consumo usados. Ocorre, entretanto, que o parágrafo 1º estipula algumas exceções para essa situação. Então,
se eu não me engano, as exceções estão vinculadas aí a universidades, instituições de pesquisa, etc., que se autoriza você fazer a importação de bens usados. Então, por isso que a gente fala, sempre desconfie do extremismo. Não pode de nenhuma maneira, não tem exceção, etc. Então, cuidado. Né? Geralmente, esse tipo de forçação de barra está errado, como é o caso desta alternativa. Ficamos, portanto, com o nosso gabarito, a letra C de casa, que diz: a importação de bens de capital doados e usados, comprovadamente sem similar nacional, ocorre mediante prévia análise das condições de autorização pelo DSEX, sujeito-se a licenciamento automático, previamente ao embarque no exterior, aplicando-se na base de cálculo do imposto de importação os métodos de valoração previstos na legislação específica, com exclusão do primeiro, do valor de transação. Então, alternativa C perfeita, completa, memorizem. Se vocês forem trabalhar com a importação de bens doados e usados, você não pode utilizar o primeiro método, porque você tem um bem doado. Se é um bem usado, você vai ter que ter uma licença de importação não automática, junto ao DSEX, que tem que ser obtida antes do embarque da mercadoria. Caso contrário, você vai pagar multa, né? Tá lá no regulamento aduaneiro. Então, isso é muito importante. Então, você quer importar uma mercadoria doada e usada, então você tem que ter, de preferência, um bem de capital que não tenha similar nacional e, mediante essas situações que nós mencionamos na alternativa C, que é o nosso gabarito. Beleza? Uma questão muito boa do ponto de vista prático. Aproveitem não só para os seus estudos, como também para a sua atividade profissional. Isto posto, meus amigos e minhas amigas, eu deixo aqui um forte abraço, agradeço a atenção de todos e espero ver-vos no nosso próximo vídeo. Valeu!